Você se ajoelha, reza com fervor, abre seu coração, e então o silêncio. Dias se arrastam, semanas se acumulam, meses se perdem. E a pergunta ecoa na sua mente: será que Deus está me ignorando? Será que minhas orações sequer chegam até Ele? Rudolf Steiner, um gênio à frente de seu tempo, descobriu algo que a instituição religiosa escondeu por 2000 anos. Deus sempre responde, sem exceção. Cada oração sincera, feita com o coração, recebe uma resposta. O problema é que ninguém te ensinou a reconhecer os 7 canais pelos quais o mundo espiritual se comunica conosco. A maioria espera uma voz que trove dos céus. Um milagre óbvio, uma mudança dramática da noite para o dia. E enquanto esperam pelo extraordinário, ignoram completamente os sinais sutis, as pistas delicadas, que provam que suas preces foram ouvidas. Nos próximos minutos, você vai aprender a identificar cada um dos 7 sinais que Rudolf Steiner revelou. Alguns vão te chocar, outros vão fazer você perceber que Deus respondeu orações suas há anos, mas você simplesmente não reconheceu. E existe uma razão muito específica pela qual a instituição religiosa nunca ensinou isso. Uma razão que tem a ver com controle, intermediários e poder. Mas vamos chegar lá. Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental sobre como o mundo espiritual funciona. Porque sem isso, os 7 sinais não vão fazer sentido. Rudolf Steiner, através de suas investigações nos arquivos da alma, descobriu que existe uma lei cósmica que governa toda a comunicação entre o plano espiritual e o físico. Essa lei diz que o mundo espiritual nunca viola a sua escolha consciente. Isso significa que Deus não pode simplesmente aparecer na sua frente e dizer: aqui está a sua resposta. Isso eliminaria sua liberdade de escolha. Você seria forçado a acreditar. Então o mundo espiritual desenvolveu formas sutis de comunicação. Formas que preservam seu livre-arbítrio enquanto entregam a mensagem para quem está atento, para quem está disposto a ver. A igreja primitiva conhecia esses canais. Os gnósticos dos primeiros séculos sabiam exatamente como reconhecer respostas divinas, mas no concílio eclesiástico, lá em 325, quando a igreja se tornou poder político, esse conhecimento foi declarado heresia. Por quê? Porque se as pessoas soubessem reconhecer respostas divinas diretamente, não precisariam de intermediários, não precisariam de padres interpretando a vontade de Deus, não precisariam da igreja. Era uma questão de poder, não de teologia. Steiner dedicou anos recuperando esse conhecimento perdido. E o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você entende suas orações. Vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1. Os encontros providenciais. Você ora pedindo orientação sobre algo específico. Pode ser uma decisão difícil, uma dúvida que te consome, uma direção que você precisa tomar. E então, nas horas ou dias seguintes, você encontra a resposta de uma forma que desafia toda a lógica estatística. Um livro cai na sua frente aberto exatamente na página que responde sua pergunta. Alguém que você não via há anos liga do nada e menciona exatamente o que você precisava ouvir. Você abre a internet e o primeiro texto que aparece fala precisamente sobre sua situação. Steiner chamava isso de resposta através das correntes divinas. Seu mentor espiritual, que conhece sua alma há múltiplas encarnações, orquestra eventos no plano físico para entregar a mensagem. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria ignora.
O encontro providencial precisa ter 3 características para ser resposta divina genuína. Primeira característica: especificidade. A mensagem deve ser específica para a sua pergunta. Não vaga o suficiente para servir a qualquer situação. Segunda característica: tempo impossível. Deve acontecer em um intervalo de tempo que desafie a mera coincidência. Geralmente entre 1 e 72 horas após a oração sincera. Terceira característica: ressonância no coração. Quando você recebe a mensagem, algo dentro de você reconhece. Não é sua mente analisando, é seu eu superior confirmando. É como se uma chave encaixasse perfeitamente na fechadura. Se as 3 características estão presentes, você recebeu resposta através do primeiro canal. Steiner contava sobre uma senhora em Tiradentes, que orava há meses pedindo orientação sobre uma decisão de vida. Ela queria se mudar para Ouro Preto, mas tinha medo. Não tinha sinal nenhum. Até que um dia, em um ônibus, um homem que ela nunca viu sentou ao seu lado e começou a falar, aparentemente para si mesmo, sobre como sua vida mudou quando teve coragem de seguir uma intuição. Usou exatamente as palavras que ela precisava ouvir. Quando ela virou para agradecer, o homem já tinha descido do ônibus. Aquele ponto sequer estava na rota dele. Agora, um erro comum. Muitas pessoas começam a ver encontros providenciais em tudo depois de aprender sobre isso. Cada placa de carro, cada número repetido, cada frase aleatória vira mensagem divina. Isso é a armadilha do tentador. Ele adora quando nos perdemos em experiências místicas dramáticas, porque isso nos afasta do trabalho espiritual real. O encontro providencial genuíno é raro, específico, impossível de ignorar quando acontece, mas não acontece a cada 5 minutos. Sinal número 2, a visão noturna. Este é um dos canais mais poderosos e mais negligenciados. Steiner explicou que durante o sono, seu corpo astral e seu eu superior se separam parcialmente do corpo físico e viajam para os mundos espirituais. É lá que encontramos nosso mentor espiritual. É lá que recebemos orientação das correntes divinas. Quando você ora antes de dormir pedindo orientação, está literalmente solicitando uma reunião no plano astral. O problema é que a maioria das pessoas acorda e esquece imediatamente, ou descarta como apenas um sonho. Steiner era categórico. Existem 3 tipos de sonhos, e apenas um deles é resposta espiritual. Primeiro tipo, sonhos de processamento. São os mais comuns. Seu corpo astral está simplesmente digerindo as impressões do dia. Esses sonhos são confusos, fragmentados, sem estrutura narrativa clara. Segundo tipo, sonhos de ansiedade, criados pelo corpo astral inferior, alimentados por medos e preocupações, pesadelos, situações de perigo, sensação de perseguição. Terceiro tipo, sonhos de comunicação espiritual. Estes têm características específicas que os diferenciam completamente dos outros. Características de um sonho que é resposta divina, clareza excepcional. Você lembra com precisão ao acordar. As imagens são nítidas, não nebulosas, presença de luz. Frequentemente há uma qualidade de luminosidade dourada ou prateada no cenário. Figuras significativas. Pode aparecer alguém que você reconhece como autoridade espiritual, mesmo que não consiga identificar quem é. Ou uma pessoa falecida que transmite paz, não tristeza. Mensagem clara. Você acorda sabendo algo que não sabia antes. Não é confusão, é certeza. Sensação ao acordar. Em vez de cansaço ou inquietação, você sente paz profunda.
como se tivesse recebido um presente. Se você orou pedindo orientação e teve um sonho com essas características nas noites seguintes, você recebeu sua resposta. Preste atenção, mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Você precisa estar preparado para receber. Rudolf Steiner ensinava que a qualidade do seu sono determina a qualidade da sua comunicação espiritual. Se você dorme com o celular do lado, assistindo vídeos até o último minuto, comendo aquela feijoada pesada à noite, seu corpo astral está tão carregado, tão sujo, que não consegue alcançar as esferas superiores. O corpo astral precisa estar limpo para viajar alto. Impressões pesadas são como correntes, que te prendem perto do corpo físico. Existe um protocolo específico para abrir esse canal, e eu vou te revelar ele mais adiante. Sinal número 3, a mudança interior inexplicável. Este é, talvez, o sinal mais poderoso e mais ignorado de todos. Você reza pedindo algo. Pode ser cura, pode ser a solução para um problema, pode ser força para encarar uma situação. E então algo estranho acontece. A situação externa não muda. O problema continua lá. A doença ainda existe. A dificuldade permanece. Mas algo dentro de você mudou. Você acorda um dia e percebe que aquilo que te destruía emocionalmente já não tem o mesmo peso. A ansiedade que te consumia diminuiu. O medo que te paralisava perdeu a força. A raiva que te envenenava se dissolveu. A maioria das pessoas simplesmente ignora isso. Pensam: minha oração não foi atendida, a situação continua igual. Erro gravíssimo. Rudolf Steiner explicou que muitas vezes o mundo espiritual não remove o obstáculo, porque o obstáculo é parte do seu karma, é parte do seu aprendizado nesta encarnação. Remover seria impedir sua evolução. Mas o que as correntes divinas podem fazer é transformar a sua relação com o obstáculo, fortalecer seu eu superior, para que você consiga atravessar a tempestade, sem ser destruído por ela. Isso não é Deus ignorando sua oração. Isso é Deus respondendo de uma forma muito mais profunda do que você pediu. Você pediu para remover a montanha. Ele te deu forças para escalar. O que é mais valioso? A remoção temporária de um problema ou a transformação permanente da sua alma? Steiner falava de um senhor em Tiradentes que rezava há anos pedindo a cura de uma doença crônica. A doença nunca foi curada, mas algo aconteceu. O medo da morte desapareceu. A raiva contra a vida se transformou em compaixão. A amargura virou sabedoria. Nos seus últimos anos, ele se tornou fonte de conforto para outros doentes. Sua doença se transformou em sua missão. Quando você percebe que sua reação interna a uma situação mudou, sem que você fizesse nada conscientemente, você está testemunhando o trabalho espiritual direto no seu corpo astral. Seu mentor espiritual literalmente trabalhou durante a noite, dissolvendo padrões, fortalecendo seu eu superior, preparando você para o que precisa enfrentar. Sinal número 4. A porta que fecha. Este sinal causa mais confusão do que qualquer outro e mais revolta contra Deus. Você reza por algo específico, um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, e você pede com fé, com sinceridade, com desejo genuíno. E então, a porta fecha na sua cara, o emprego vai para outra pessoa, o relacionamento termina, a oportunidade escapa. Sua primeira reação é: Deus me abandonou, Ele não ouviu. Ou pior, Ele ouviu e disse: não.
Rudolf Steiner tinha uma perspectiva radicalmente diferente sobre portas que fecham. Ele explicou que seu mentor espiritual conhece o plano completo da sua alma, conhece o seu karma, conhece a sua missão, conhece as vidas passadas que moldaram quem você é e as vidas futuras que você está preparando. Às vezes, o que você pede com toda sinceridade é exatamente o que vai te desviar do seu caminho. O emprego que você tanto queria ia te colocar em um ambiente que destruiria seu desenvolvimento espiritual. O relacionamento que você implorava ia te prender em um ciclo kármico que levaria encarnações para resolver. A oportunidade que parecia perfeita ia te afastar da sua missão real. A porta que fecha. Não é Deus te rejeitando, é Deus te protegendo. Mas como saber a diferença entre uma porta que fechou por proteção divina e uma porta que fechou por falha nossa? Steiner deu um critério claro. Observe o que acontece depois. Se a porta fechou e você ficou apenas com raiva, ressentimento e sensação de injustiça, você ainda não entendeu a mensagem. Mas se a porta fechou e, com o tempo, uma paz inexplicável surgiu. Se meses depois você olhou para trás e percebeu que aquilo não era para você. Se uma porta melhor se abriu, exatamente porque a primeira fechou. Então você testemunhou proteção divina em ação. A resposta estava no fechamento, não na abertura. Isso exige maturidade espiritual para aceitar. Exige confiar que o mundo espiritual vê mais longe do que você. Exige soltar o controle. Steiner era enfático. As pessoas sofrem muito mais por orações atendidas equivocadamente do que por orações aparentemente não atendidas. Se Deus atendesse tudo o que pedimos, destruiríamos nossas vidas em semanas. Sinal número 5, a pessoa mensageira. Este sinal é tão comum que passa despercebido constantemente. Você reza pedindo orientação, ajuda ou clareza. E então alguém cruza seu caminho e diz exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser um estranho completo. Pode ser um amigo que nunca falou sobre assuntos espirituais. Pode ser uma criança que solta uma frase aparentemente inocente. A pessoa geralmente não tem consciência de que está sendo um canal. Ela simplesmente disse algo que veio naturalmente. Mas para você, aquelas palavras carregam uma precisão cirúrgica. Steiner explicou que os mentores espirituais frequentemente usam outras pessoas como instrumentos de comunicação. É mais fácil influenciar alguém a dizer algo do que manifestar uma voz do nada. Como reconhecer uma pessoa mensageira genuína? Primeiro, a mensagem vem sem ser solicitada. Você não perguntou. A pessoa simplesmente falou. Segundo, a precisão é perturbadora. As palavras se encaixam perfeitamente na sua situação, mesmo que a pessoa não conheça seus detalhes. Terceiro, há uma qualidade diferente na entrega. A pessoa pode parecer momentaneamente diferente, ou as palavras saem com uma autoridade que não combina com quem está falando. Quarto, você sente impacto no coração, não apenas na mente. Não é só bom conselho, é algo que ressoa em uma frequência mais profunda. Steiner descrevia casos em que pessoas recebiam mensagens de crianças pequenas demais para entender o que estavam dizendo. Uma criança de 3 anos que de repente diz uma frase profundamente significativa para um adulto em crise. A criança não sabe o que falou, mas o mentor espiritual sabia exatamente o que precisava ser dito. Agora, cuidado com a armadilha oposta. Nem tudo que as pessoas dizem é mensagem divina.
Não comece a tratar cada opinião alheia como revelação espiritual. O critério é o mesmo: especificidade, timing, ressonância no coração. E tem mais um detalhe importante. Muitas vezes, você é a pessoa mensageira para alguém, sem saber. Quantas vezes você já soltou uma frase banal e a pessoa na sua frente reagiu como se estivesse presenciando uma revelação? O mundo espiritual, ele opera através das redes humanas. Nós somos canais uns para os outros. Somos pontes, somos mensageiros. Sinal número 6. O obstáculo que se remove sozinho. Você ora com fervor. Pede com toda a sua alma para que um obstáculo seja removido. Uma dívida que te sufoca, um conflito que te consome, uma situação que parece impossível de resolver. E então, de repente, sem que você faça nada de diferente, o obstáculo simplesmente se dissolve. A dívida é perdoada de forma inesperada. A pessoa com quem você tinha um conflito muda de comportamento. Do nada. A situação impossível encontra uma solução que você jamais imaginaria. Algo que estava totalmente fora do seu radar. Isso não é sorte, não é coincidência. É intervenção direta das correntes divinas no plano físico. É a mão invisível do universo agindo em seu favor. Mas Rudolf Steiner sempre alertava: esse tipo de resposta, essa graça, só acontece quando duas condições são atendidas. Primeira condição: você deve ter feito tudo o que estava ao seu alcance no plano físico. O mundo espiritual, ele não trabalha para pessoas que esperam milagres sem mover um dedo. Se existe uma ação prática que você pode tomar, tome-a primeiro. Não espere que a solução caia do céu. Segunda condição: a remoção do obstáculo deve estar alinhada com seu karma e com a sua missão de vida. Se o obstáculo existe para te ensinar algo, ele não será removido até que você aprenda, até que a lição seja absorvida. Quando essas duas condições são atendidas e o obstáculo se remove, aparentemente sozinho, você está testemunhando. Trabalho angelical direto no plano material. Seu mentor espiritual literalmente influenciou circunstâncias, pessoas e eventos para criar a abertura que você precisava, para te dar o impulso necessário. Steiner contava a história de um professor em Tiradentes, Minas Gerais, que devia uma quantia impossível de pagar. Ele tinha feito tudo o que podia, trabalhado em extras, cortado gastos supérfluos, tentado negociar e orava. Certo dia, uma carta chegou. Era de alguém que ele ajudou anos antes, em circunstâncias que ele nem lembrava mais. A pessoa estava devolvendo o favor, exatamente o valor que ele devia. Uma surpresa inacreditável. Mas aqui está o erro que a maioria comete quando isso acontece. Agradecem uma vez e esquecem. Steiner era enfático. O reconhecimento e a gratidão consciente são essenciais. Quando você reconhece a intervenção e agradece genuinamente, você fortalece a conexão com seu mentor espiritual, torna mais fácil a comunicação futura, abre as portas para novas bênçãos. Ignorar ou atribuir a sorte enfraquece o canal, desperdiça uma oportunidade de crescimento. Sinal número 7. A paz que ultrapassa o entendimento. Este é o sinal mais profundo e o mais raro, e também o mais difícil de explicar para quem nunca experimentou. Você ora, talvez sobre uma situação desesperadora, talvez sobre algo que te tira o sono há meses, talvez sobre uma dor que parece insuportável,
Então, sem que nada mude externamente, uma paz inexplicável te invade. Não é resignação, não é desistência, não é você se convencendo de que está tudo bem, quando não está. É algo diferente, algo que vem de fora para dentro. Uma certeza profunda de que, independentemente do que aconteça, você está sendo cuidado. São Paulo descreveu isso como a paz, que ultrapassa todo o entendimento. Steiner explicava isso como a presença direta do Cristo cósmico no seu eu superior. É a divindade se manifestando em você. Quando essa paz te encontra, você sabe, não há dúvida. É como se, por um momento, você tivesse acesso à perspectiva das correntes divinas. Você vê sua situação de cima, não de dentro, e dessa perspectiva, tudo faz sentido. Não significa que a dor desaparece, mas significa que você entende que a dor tem um propósito, que mesmo no sofrimento, existe uma oportunidade de aprendizado. Este sinal geralmente vem em momentos de crise profunda, quando você já esgotou todas as tentativas humanas, quando você finalmente solta o controle completamente, se entrega. É como se o mundo espiritual esperasse você parar de lutar sozinho, para finalmente poder agir, para te envolver em sua graça. Steiner presenciou esse fenômeno muitas vezes. Uma mulher em Munique, diante da morte iminente do filho, entrou em estado de desespero absoluto, até que uma noite, depois de orar até não ter mais palavras, uma paz a envolveu completamente. Ela descrevia como um abraço invisível. A situação não mudou. O filho ainda estava em perigo, mas ela sabia, com uma certeza impossível de explicar, que tudo estava como deveria ser, que tudo fazia parte de um plano maior. O filho se recuperou semanas depois, mas ela dizia que a maior transformação não foi a cura do filho, foi a certeza que ela ganhou de que nunca estava sozinha, de que sempre haveria uma força superior a protegê-la. E aqui chegamos ao ponto crucial que a instituição religiosa escondeu. Por que esses 7 sinais nunca foram ensinados nas igrejas? A resposta é simples e perturbadora. Porque pessoas que sabem reconhecer respostas divinas não precisam de intermediários, não precisam de um padre, de um pastor, para falar com Deus. No cristianismo primitivo, nos primeiros 3 séculos, esse conhecimento era comum. Os gnósticos, os primeiros místicos cristãos, ensinavam exatamente como reconhecer comunicação divina. Mas quando o imperador Constantino tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, tudo mudou. No Concílio Eclesiástico, em 325, a Igreja Institucional decidiu que o acesso a Deus deveria ser mediado. Padres, bispos, Papa, uma hierarquia humana entre você e o divino. Os textos gnósticos foram declarados heréticos, queimados. Os que ensinavam conexão direta foram perseguidos, alguns mortos, silenciados. O assassinato da gnose, como Steiner chamava, não foi por razões teológicas, foi por razões de poder. Um povo que sabe conversar diretamente com Deus não pode ser controlado, não precisa de líderes, de dogmas. Mas o conhecimento não morreu completamente. Sobreviveu nas margens, nos monastérios secretos, nos místicos que arriscavam suas vidas para preservar a verdade, nos cantos mais obscuros da história. Steiner foi um dos que trouxe esse conhecimento de volta. E por isso foi atacado, difamado. Seu centro, em algum lugar pequeno e tranquilo no interior, foi incendiado em 1922.
As forças que querem manter a humanidade espiritualmente dependente não descansam. Agora que você conhece os 7 sinais, precisa saber como preparar seu campo para recebê-los com mais clareza, para sintonizar a sua antena espiritual. Porque uma coisa é saber que os sinais existem. Outra é estar receptivo o suficiente para reconhecê-los, para interpretá-los corretamente. Steiner desenvolveu um método em 4 passos que prepara seu corpo astral e seu eu superior para a comunicação mais clara com as correntes divinas. Passo 1. A oração consciente. Esqueça a oração mecânica, aquela que você repete por hábito, sem presença, enquanto sua mente vagueia por 1000 assuntos. A oração que gera resposta é completamente diferente. Primeiro, você precisa de silêncio interno, não apenas externo. Sua mente precisa estar quieta. Isso pode levar alguns minutos de preparação. Observar seus pensamentos até eles se acalmarem. Deixar que a poeira assente. Os padres do deserto chamavam isso de resíquia, quietude sagrada. Segundo, desça para o coração. Não fale com Deus da sua cabeça. Traga sua consciência para o centro do peito. Sinta o espaço do coração espiritual. Ali mora a centelha do Cristo cósmico. Ali é o ponto de encontro entre você e o divino. Terceiro, em vez de pedir como um mendigo, declare como quem reconhece. A diferença é sutil, mas transformadora. Em vez de um simples, por favor, me ajude, que emana uma frequência de carência, diga, eu reconheço que a orientação já existe. Isso irradia uma frequência de conexão. Quarto, especifique. Orações vagas geram respostas vagas. Se você precisa de orientação sobre uma decisão específica, nomeie a decisão. Se precisa de cura, especifique o que precisa ser curado. Clareza gera clareza. E é uma lei. Quinto, solte. Depois de declarar, solte completamente. Não fique esperando ansiosamente a resposta. A ansiedade é uma frequência baixa, que bloqueia a recepção. Entregue e confie. Passo 2. O preparo noturno. Se você quer receber respostas através de visões noturnas, precisa preparar o terreno. Rudolf Steiner recomendava. Nas 2 horas antes de dormir, evite conteúdo denso, notícias, filmes violentos, discussões acaloradas. Tudo isso contamina o corpo astral. E, especialmente, evite telas nos últimos 30 minutos. A luz azul e a estimulação constante mantêm o corpo astral em estado de agitação. O tentador atua através das telas, para nos manter presos ao plano físico. Nos 30 minutos antes de dormir, faça a revisão do dia, relembre seu dia em ordem inversa, do momento presente até acordar. Isso limpa as impressões astrais acumuladas e ativa a consciência em um modo diferente. Nos últimos minutos, faça sua oração consciente, pedindo a orientação específica que você precisa. Adormeça com essa intenção clara. Você está programando seu corpo astral para buscar a resposta durante a viagem noturna e mantenha papel e caneta ao lado da cama. Ao acordar, antes de mexer no celular, antes de pensar no dia, escreva qualquer fragmento de visão noturna que lembrar. Mesmo que pareça sem sentido, o significado frequentemente emerge depois. Passo 3. A atenção acordada. Durante o dia, mantenha uma parte da sua consciência em estado de observação. Não é tensão. Não é ficar esperando ansiosamente cada sinal. É uma atenção relaxada, mas presente.
Rudolf Steiner chamava isso de consciência desperta. Estar presente o suficiente para perceber quando algo fora do comum acontece. A maioria das pessoas passa o dia no piloto automático. Não percebem encontros providenciais, porque estão distraídas demais para notar. Estão no celular enquanto a vida acontece ao redor. A prática é simples, várias vezes ao dia. Pare por alguns segundos. Observe onde você está. O que está acontecendo? Quem está à sua volta? Isso treina a consciência para perceber sinais. Rudolf Steiner recomendava 3 pausas conscientes ao dia: manhã, meio-dia e noite. Apenas alguns minutos de presença total. Isso cria espaços, onde os sinais podem ser percebidos. Passo 4. O reconhecimento ativo. Quando você identificar um dos 7 sinais, não deixe passar. Pare. Reconheça conscientemente que recebeu comunicação espiritual. Agradeça. Isso pode parecer simples, mas tem um efeito profundo. Quando você reconhece e agradece, você está sinalizando para as correntes divinas que o canal está aberto, que você está prestando atenção, que vale a pena continuar se comunicando. O oposto também é verdade. Quando você ignora sinais repetidamente, o canal enfraquece. Não porque Deus desiste de você, mas porque você está sinalizando que não está receptivo. Rudolf Steiner sugeria manter um caderno de sinais. Toda vez que você perceber algo que pode ser uma resposta divina, anote. Com o tempo, padrões emergem. Você começa a reconhecer como seu mentor espiritual específico se comunica com você. Porque cada mentor espiritual tem seu estilo, sua linguagem preferida. Você acabou de receber conhecimento que foi silenciado por 2000 anos. Conhecimento que pode transformar completamente sua relação com o divino. Não como dependente esperando migalhas, mas como filho que reconhece a comunicação do Pai. Se esse conhecimento ressoou com você, se você sentiu que algo profundo foi tocado, não é coincidência. Almas que são atraídas para ensinamentos de Rudolf Steiner geralmente têm conexão kármica com esse conhecimento. Você pode ter sido um gnóstico perseguido, um místico silenciado, alguém que carregou essa verdade em outras vidas. E agora, nesta era de despertar espiritual, você está encontrando novamente o que sempre soube. Os supertanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você declarando que esse conhecimento deve continuar sendo compartilhado. Cada verdade de Rudolf Steiner que revelamos aqui foi perseguida, censurada, quase destruída. Manter esse conhecimento vivo exige dedicação constante. Quando você clica naquele coração dourado, você está protegendo uma chama que quase se apagou. Você não é só espectador, você é guardião. Agora, uma pergunta que vai revelar algo importante. Dos 7 sinais que apresentei, qual você já experimentou sem saber o que era? Comenta abaixo. Encontros providenciais, visão noturna, mudança interior, porta fechada, pessoa mensageira, obstáculo removido, paz inexplicável. Quero saber quantos de vocês estavam recebendo respostas há anos, sem reconhecer. Porque quando você reconhece retroativamente, algo muda. É como se a conexão se fortalecesse, porque você finalmente entendeu. E se você nunca experimentou nenhum desses sinais de forma clara, não se preocupe. Agora você sabe o que procurar. A partir de hoje, e suas orações têm uma nova dimensão. Deus sempre respondeu. Você só não sabia onde olhar. Agora sabe. E uma vez que você sabe,
Não tem volta. Cada oração se torna uma conversa. Cada dia se torna espera atenta. Cada sinal se torna confirmação de que você nunca esteve sozinho. É assim que a vida espiritual era para ser vivida. É assim que os primeiros cristãos viviam, antes de serem silenciados. É assim que você pode viver, a partir de agora. A escolha consciente é sua. Mas antes de ir, deixa eu te contar algo que Rudolf Steiner dizia aos seus alunos mais próximos em Tiradentes, Ouro Preto. O mundo espiritual está mais próximo do que você imagina. Não é distante, não é inacessível. Está ao seu redor agora mesmo, esperando ser percebido. A única coisa que separa você da comunicação constante com o divino é atenção, presença, reconhecimento. Você não precisa ser especial, não precisa ser santo, não precisa ser perfeito. Você só precisa estar atento. E agora, você sabe o que procurar. Que seu próximo momento de oração seja diferente. Que você ore sabendo que a resposta virá. Que você viva atento aos canais, porque Deus está falando. Sempre esteve. A partir de hoje, você está ouvindo.